Itália. Terra de ruínas antigas, terra de costas douradas, terra de arte, comida e tradições esculpidas em pedra. Bem-vindos à Itália. Uma luz quente cai sobre telhados de terracota. Pescadores remendam redes em portos que já conheceram 1000 navios. Vinhedos sobem em costas cultivadas há 2000 anos. Bem-vindos à Itália, bem-vindos ao berço da civilização ocidental. Conhecida por sua beleza de tirar o fôlego, esta é uma terra onde a história não é algo que se lê nos livros. É algo que se atravessa, algo que se come, algo que se ouve nos sinos de uma igreja que está de pé desde a Idade Média. Mas vamos começar do início. A Itália se estende pelo mar Mediterrâneo como uma bota mergulhando na água. Uma península ladeada pelo mar Tirreno a oeste e pelo mar Adriático a leste. Ao norte, os Alpes formam uma barreira natural separando a Itália da França, da Suíça, da Áustria e da Eslovênia. Os Apeninos percorrem como uma espinha dorsal todo o comprimento do país, moldando seus rios, seus vales e suas identidades regionais. Esta é a terra do Império Romano, que por séculos governou um território que se estendia da Escócia à Mesopotâmia, deixando para trás estradas, aquedutos, sistemas jurídicos e línguas que ainda moldam o mundo moderno. Esta é a terra do Renascimento, aquela extraordinária explosão de arte e pensamento que começou em Florença no século XIV e mudou para sempre a maneira como a humanidade se vê. E esta é a terra de 20 regiões, cada uma com seu próprio dialeto, sua própria cozinha, suas próprias tradições, tão distintas entre si que viajar do Piemonte à Sicília parece às vezes cruzar para um país diferente. A Itália, portanto, é muito mais do que um destino, é um mundo inteiro. Mas agora, vamos à descoberta dos lugares mais incríveis e icônicos desta nação. Roma. Há uma razão pela qual a chamam de cidade eterna. Roma não tem simplesmente história. Roma é história. Em camadas sobre si mesma, uma civilização construída literalmente sobre a outra. Caminhe pelo centro da cidade e, em poucos quarteirões, você passa por um templo romano transformado em igreja, uma torre medieval erguida sobre fundações antigas e uma fonte barroca encomendada por um papa que queria lembrar ao mundo o seu poder. O Coliseu está no coração de tudo, construído em 72 d.C. Foi o palco de combates de gladiadores, caças de animais e espetáculos públicos que mantinham a população romana entretida e os imperadores no poder. Nas proximidades, o Fórum Romano se estende por um vale onde senadores debatiam o destino do mundo e onde Júlio César foi cremado após seu assassinato nos idos de março do ano 44 a.C. O Vaticano, um estado independente dentro da cidade, abriga a Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, e a Capela Sistina, onde Michelangelo passou 4 anos pintando o teto deitado de costas, completando uma das maiores obras de arte já criadas. E a Fontana di Trevi, onde pela tradição jogar uma moeda por cima do ombro garante o seu retorno a Roma. Em um dia comum, mais de 3.000 euros são jogados em suas águas.
Florença. Nenhuma cidade deu mais à arte do que Florença. Construída às margens do rio Arno, na Toscana, Florença foi o berço e o centro do Renascimento, aquela transformação da arte e do pensamento que tirou a Europa da Idade Média e a lançou no mundo moderno. O Davi de Michelangelo está na Galeria da Academia. Com 5 metros e 17 centímetros de altura, esculpido em um único bloco de mármore, é considerado a representação mais perfeita do corpo masculino já criada. O Duomo, a Catedral de Santa Maria del Fiore, é coroado pela cúpula de Brunelleschi, uma maravilha da engenharia construída no século XV, com técnicas tão avançadas que ninguém as compreendeu completamente até séculos depois. Veneza. Não existe nenhuma cidade na Terra como Veneza. Construída sobre 118 pequenas ilhas conectadas por 400 pontes sobre 170 canais, Veneza foi erguida inteiramente sobre estacas de madeira fincadas na lama da Lagoa Adriática. Por 1000 anos, foi o mais poderoso império comercial do Mediterrâneo. Uma cidade que controlava as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente, e acumulou uma riqueza refletida em seus palácios, suas igrejas e sua arte. O Canal Grande é sua artéria principal, um S invertido cortando a cidade, ladeado por palácios em estilos gótico, bizantino e renascentista, cujas fachadas se refletem na água verde abaixo. A Praça de São Marcos é sua sala de estar, inundada de turistas durante o dia e pela água alta no inverno. A gôndola é seu símbolo, um barco de fundo chato guiado por um único remo, projetado especificamente para os canais estreitos desta cidade, onde nenhum carro jamais trafegou. Costa Amalfitana. A estrada se agarra ao penhasco com uma teimosia que parece impossível. Abaixo, o mar é um azul tão intenso que parece artificial. Acima, vilarejos parecem crescer diretamente da rocha. A costa amalfitana se estende por 50 quilômetros ao longo da borda sul da Península Sorrentina, na Campânia, e é patrimônio da humanidade Unesco desde 1997. Positano é seu vilarejo mais fotografado, uma cascata de casas brancas e pastéis descendo pela encosta até uma pequena praia onde barcos de pesca dividem a areia com os turistas. Ravello, mais acima nas montanhas, olha para o mar a partir de jardins que inspiraram Wagner, Virginia Woolf e Gore Vidal, todos os quais vieram aqui para escrever e nunca quiseram ir embora. Os limões da costa amalfitana são famosos em toda a Itália. Maiores que um punho, com casca espessa e aromática, são a base do limoncello, o licor que encerra cada refeição nesta parte do mundo. Cinque Terre. 5 vilarejos, sem carros, sem estradas os conectando. Apenas o mar, os vinhedos em terraços e as trilhas cortadas na rocha. Cinque Terre, que significa simplesmente 5 terras, se agarra aos penhascos da costa da Ligúria, no noroeste da Itália. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore
Foram por séculos tão isolados pelo terreno que desenvolveram seus próprios dialetos e seus próprios modos de viver. Os vinhedos em terraços que cobrem as encostas foram construídos à mão ao longo de gerações, com muros de pedra seca que, colocados em fila, dariam 2 voltas ao redor da terra. O caminho que conecta os 5 vilarejos passa por vinhedos, entre oliveiras cujos troncos são retorcidos por séculos de vento salgado. Ao pôr do sol, quando a luz transforma as fachadas coloridas de Manarola em algo que parece uma pintura, é difícil não parar e simplesmente olhar. Sicília. A maior ilha do Mediterrâneo foi conquistada por quase todas as civilizações da história: gregos, romanos, árabes, normandos, espanhóis. Cada um deixou algo para trás, e a Sicília absorveu todos eles, criando uma cultura diferente de qualquer coisa na Itália. O Vale dos Templos, perto de Agrigento, contém alguns dos templos gregos mais bem preservados do planeta, erguidos em um cume acima do mar, mais intactos do que muitas ruínas na própria Grécia. O Monte Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa, elevando-se a 3.350 metros acima da costa leste da ilha. Entra em erupção regularmente, cobrindo os vinhedos ao redor de cinzas vulcânicas que paradoxalmente conferem aos vinhos locais uma riqueza mineral que os produtores de vinho de outros lugares não conseguem replicar. Palermo, a capital, é uma cidade de igrejas barrocas, arquitetura árabe-normanda e mercados de rua que cheiram a especiarias, carne grelhada e mar. Toscana. Se você pudesse destilar a Itália em uma paisagem, ela pareceria com a Toscana. Colinas onduladas cobertas de ciprestes e oliveiras, cidades medievais no alto de morros com vista para vales, onde a luz da hora dourada transforma tudo em âmbar. San Gimignano é conhecida por suas torres medievais, construídas por famílias ricas nos séculos XII e XIII como símbolos de poder e rivalidade. 14 ainda estão de pé, dando à cidade um horizonte que lhe rendeu o apelido de a Manhattan da Idade Média. A região do Chianti, entre Florença e Siena, é uma das paisagens vinícolas mais belas do mundo, onde o outono tinge as videiras de vermelho e dourado e a colheita enche o ar com o cheiro de uvas esmagadas que não mudou em 1000 anos. Dolomitas. No nordeste da Itália, as montanhas não simplesmente sobem, elas irrompem. As Dolomitas são uma cadeia de picos de calcário pálido que se erguem verticalmente dos vales verdes do Alto Adige e do Vêneto, atingindo alturas de mais de 3.000 metros em formações tão dramáticas e incomuns que se tornaram Patrimônio da Humanidade Unesco em 2009. Ao nascer e ao pôr do sol, o fenômeno conhecido como enrosadira as transforma. O calcário reflete a luz em tons de laranja, vermelho e violeta, como se as montanhas estivessem em chamas. Esta região foi parte do Império Austro-Húngaro até 1918, e sua cultura permanece profundamente alpina,
com o alemão como língua cooficial e uma arquitetura de chalés de madeira e igrejas de cúpula bulbosa que não tem nada a ver com a Itália do Sul. No inverno, as Dolomitas abrigam alguns dos melhores esquis do mundo. No verão, tornam-se um paraíso para caminhantes que se movem entre refúgios de montanha por trilhas, onde o silêncio é quebrado apenas por sinos de vacas e vento. Nápoles. Nenhuma cidade na Itália é mais viva do que Nápoles. Caótica, barulhenta, generosa e ferozmente orgulhosa, Nápoles foi por séculos a capital do Reino das Duas Sicílias, uma das cidades mais populosas da Europa, uma metrópole de cultura e pobreza em igual medida. A pizza foi inventada aqui. A margherita, criada em 1889 para a rainha Margherita de Saboia, com suas cores de tomate, mussarela e manjericão espelhando a bandeira italiana, continua sendo o padrão pelo qual toda pizza é medida. Concluindo esta viagem visual pela Itália, nos deslocamos das ruínas antigas de Roma às costas vulcânicas da Sicília, dos canais de Veneza aos picos pálidos das Dolomitas. Explorando juntos não apenas lugares, mas também as tradições e histórias que tornam cada canto deste país único. Esperamos que as imagens e histórias contadas aqui tenham enriquecido o seu conhecimento sobre a Itália e despertado em você o desejo de explorar pessoalmente a extraordinária beleza desta terra antiga e infinitamente surpreendente.